Bom dia, pessoal. Nós vamos ver aqui uma série de estudos que vão facilitar a nossa compreensão em relação a estudo de funções em geral. Só que nós vamos trabalhar de um método bem prático. Vamos tentar fazer umas explicações aqui que vocês consigam solucionar algumas questões dentro de algumas atividades sem a necessidade de cálculos, apenas com a definição de algumas partes teóricas, tá certo? Então a gente poderia até intitular essa metodologia como um método prático, tá certo? Vamos ver funções afins, seus gráficos, suas leis de formações e etc, tá certo? Lembrando que esse método e essa forma que eu vou tentar repassar para vocês, ele não serve para resolver todos os tipos de questões, tá certo? É um método prático que vai auxiliar em alguns exemplos que no SPAES e até mesmo às vezes no Enem, você pode se utilizar dele e responder uma atividade de funções com muita facilidade, ok? Vai. Função afim, definição, gráficos e exemplos. Então vamos lá. O que é uma função afim? Uma função afim, pessoal, é quando existe constantes a e b pertencentes aos conjuntos tais que f de x igual a x mais b para todo x. E o a, pessoal, essa variável a aqui, ela não pode ser zero, porque senão não iria caracterizar uma função afim, beleza? Vocês lembram dessa definição da lei de formação de uma função? Onde nós temos, por exemplo, f de x igual a 2x mais 3. Observem aqui o número 2 e o número 3. O 2, pessoal, o 2 ele vai representar o valor de quem? O 2 vai representar o valor de A, aqui na frente, ó. Vocês podem observar. E o B, o valor de 3, tá certo? Daqui você já pode observar que o valor de A vem sempre acompanhado com a variável. Que variável? A variável x, tá certo? Isso aí vai ser... É uma definição simples, é uma compreensão simples que vai ser muito útil para o que a gente vai ver ali na frente, tá certo? Já que no exemplo B, vocês podem perceber o seguinte, ó. B, qual é o valor aqui de A no exemplo B? É negativo, né? E veja que toda vez que ele é negativo, é obrigado eu colocar o sinal do número, tá certo? Então, ó, A menos 3. E o B, 10, tá certo? Então, atentem para esse negócio bem simples. Quem vem com a variável é o valor de A. E quem vem sem ela é o valor de B. Esse aqui de baixo, pessoal, eu acho interessante que muitos alunos eles confundem. Ó, x. X não vem acompanhado numericamente de nenhum número, mas a sua própria presença aí nesse local já indica o que, pessoal? Já indica uma unidade. Ou seja, eu tenho apenas o x, então tenho uma unidade de x. Então, logo, o valor de A aí seria 1. Se você tivesse menos x, então A seria menos 1. Não esqueça o sinal, tá certo? E o valor de B, 13. Beleza? Então, esse primeiro teste é só para você lembrar quem é A, quem é B, tá ok? Para esse nosso método prático, pessoal, nós vamos utilizar essas duas definições bem bacanas, que é o coeficiente A e o coeficiente B. Olha só, no gráfico de uma função afim, é uma reta não perpendicular. Veja agora a importância desses coeficientes, ó. Nós vamos relacionar aqui, pessoal, a grande importância do coeficiente A e B. Para que eles servem e como no método prático eu consigo localizar muitos gráficos e muitas leis de formações da função olhando apenas para eles dois, tá certo? Então olhe logo aqui abaixo. Para que serve
o coeficiente A. Para que serve o coeficiente A? O coeficiente A, pessoal, ele é conhecido como coeficiente angular, tá certo? Coeficiente angular, pessoal, é ele quem vai determinar se a reta vai ter comportamento crescente ou se ela vai ser decrescente. Se você observar esse próximo gráfico aqui, ó, olhe o primeiro gráfico. Olhem esse primeiro gráfico, pessoal. Pessoal, nesse conteúdo, não sei se vocês lembram, mas esses quadrantes aqui, a gente conta dessa forma, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ou seja, no sentido anti-horário, né? Geralmente, quando uma função é crescente, pessoal, ela ocupa esses dois quadrantes aqui, ó, do terceiro ao primeiro, tá certo? Ele é no sentido anti-horário, como eu já falei, no sentido anti-horário, né? Eu faço aqui, desculpa, esse sentido aqui anti-horário, esse movimento, esse círculo aqui no sentido anti-horário, essa contagem, né? E geralmente essa função, quando ela é crescente, ela vai sempre ocupar esses dois espaços aí, o primeiro e o terceiro. E quando você fala em, pessoal, A maior que zero, quando eu falo em A maior que zero, eu estou dizendo que o A é positivo, o A não é negativo, tá bom? Aí você vem aqui, ó, para o segundo exemplo. Se você levar em consideração, que quadrante é esse, ó? Segundo e quarto. Então, tendencialmente, quando uma função é decrescente, ela tem o valor de A, lógico, o valor de A menor que zero. Quando você diz que A é menor que zero, você está dizendo que ele é negativo, tá certo? Se lembre, ele é negativo, é um número menor que zero. E ele vai ocupar o segundo e o quarto quadrante. Pessoal, isso é visivelmente notável, né? Para facilitar, pessoal, essa compreensão de um modo bem rápido, nós vamos trabalhar aqui com uma ferramenta muito boa, que é o GeoGebra, tá certo? Para vocês verem a ideia do comportamento do coeficiente angular. Veja que o coeficiente angular, esse valor aqui, né? Ó, acho que é pequenininho aí, mas está dando para vocês observarem, né? Ele é positivo, né, pessoal? E olha o comportamento da reta, ó. Veja o comportamento da reta aqui, ó. Essa reta, ela é crescente, né? Mas olha só, se caso nós escrevêssemos aqui um sinal negativo, veja como é que isso aqui ficaria agora. Estão vendo o movimento da reta? Automaticamente ele muda, né? Simplesmente aqui, pessoal. Simplesmente aqui, tá certo? Se nós tirarmos ele, vamos lá. Vamos aqui clicar novamente, apagar o sinalzinho de menos. Vejam o que é que vai acontecer com a reta. A reta volta a ficar do terceiro ao primeiro quadrante, né? É assim que a gente adiciona aqui o sinal de negativo. O que é que acontece com a reta? A reta já muda a posição, tá certo? Então, o que é que a gente quer que você perceba rapidamente com isso? Quando você olhar para uma função, você olhar essa parte aqui, ó, e ver que essa parte é negativa, com certeza o comportamento gráfico da reta dele vai ser direcionado do terceiro até o terceiro, não, pessoal, desculpa, do segundo ao quarto quadrante, ou seja, os quadrantes pares, né? E quando ela tiver esse valor dessa variável positivo, ela já muda a direção, ou seja, ela vai ocupar agora os quadrantes ímpares, né? Ela vai ser crescente, tá certo? Então, pessoal, daí, ó, se você dissesse assim, mas aqui tá só x, e se eu colocasse aqui outro valor do x, se eu colocasse um 2, não tem problema, a única coisa que eu modifiquei é a inclinação da reta, porque se lembra que ele é o coeficiente angular, veja só, a reta agora ficou apenas mais inclinada, né? Tá certo? E se caso
você colocasse aqui, sei lá, 15, ela aumenta a sua inclinação. Quanto mais você aumenta esse valor, pessoal, mais a reta se inclina, tá certo? E quanto mais eu diminuo esse valor, mais ela diminui também a sua inclinação, tá certo? Da mesma forma, se você colocasse aqui um valor negativo, olha só, ela muda a posição e a sua inclinação, tá certo? Então, esse primeiro ponto, coeficiente angular, para que serve? Coeficiente angular serve para você verificar o comportamento angular da reta, se ela é crescente ou decrescente, ok? Beleza. Com excelente ajuda do GeoGebra, a gente viu como é que funciona melhor essa definição, né? Coeficiente angular e coeficiente angular, desculpa, crescente e decrescente, certo? Ó, a gente viu rapidamente lá o que acontece quando A é positivo e quando A é negativo. Comportamento quando ela é positiva do terceiro ao primeiro, e quando ela é negativa, os pares, né, do segundo até o quarto quadrante, beleza? Agora, dando prosseguimento aqui, pessoal, para que serve o coeficiente B? Esse, pessoal, ainda acho mais básico você trabalhar em questões de punho rápido que o mesmo coeficiente angular. Eu gosto muito de observar o valor do coeficiente B. O coeficiente A, pessoal, ele é o coeficiente angular. Agora, pessoal, já o coeficiente B, ele é chamado de coeficiente, vejam só aqui em cima, coeficiente linear. O que é que significa isso, pessoal? Ele determina, ó, veja só essa definição, ele determina o local exato onde a reta corta o eixo y. É o que a gente chama popularmente de zeros da função. Tá certo? Quando o valor de x for zero, aonde exatamente o valor de b ou a reta y vai ser cortada pela reta. Tá certo? Então, é esse exato local, pessoal. E nós vamos, pessoal, aqui rapidamente verificar isso com muita propriedade também, ó, no GeoGebra. Tá certo? Vamos para lá? Vamos lá. Agora a nossa brincadeira aqui, pessoal, até encostei mais um pouco aqui a tela para vocês verem. A gente vai mudar rapidamente aqui e vocês vão ver o comportamento em relação ao coeficiente linear, o valor de B. Qual é o valor de B que vocês estão vendo aí, pessoal? O valor de B, no momento aqui é 2, né? É 2, né? O valor de B. Logo, pessoal, olhando aqui no gráfico, onde é que a reta se localiza? Ó. Onde é que a reta está cortando? Exatamente em cima do 2. Se a gente mudar, pessoal, se nós mudarmos aqui o valor desse coeficiente, por exemplo, botasse só o 3, vamos dar Enter, olha só para onde ele já subiu, ó. Olha só para onde a reta já subiu, entendeu? Esse coeficiente, pessoal, esse valor significa o exato local onde esse eixo é cortado pela reta. Se eu colocasse aqui 6, aonde é que essa reta vai ficar? Aqui, ó, exatamente aqui no número 6 também, ó, exatamente no número 6. Vamos dar Enter, olha só para onde é que ela foi. Quer dizer que o valor de B, coeficiente linear, o próprio nome já diz, é onde a linha da reta vai exatamente passar por cima do eixo Y. Veja que aí são valores positivos, né? E se eu colocasse um valor negativo? Se você colocar o valor negativo, a diferença é que agora ele vai lá para baixo. Olha só, tá vendo? Para onde foi que a reta desceu? Agora é menos 6. Mas não olhe para o eixo X nesse momento. Você, ao analisar
o coeficiente linear, você não observa o eixo x, você olha apenas o eixo y, tá certo? Apenas o eixo y. Então, ó, menos 6. Se a gente mudasse aqui, vamos lá, de novo. Se eu mudasse aqui para menos 3, ele sobe lá para o menos 3, né? Observam? Tá certo? Se eu colocasse menos 1, é lógico, é evidente que ela vai para o valor de menos 1. Exatamente, pessoal, em cima do local. Minha gente, me responda uma coisa, pensem aí um pouquinho. Se eu tirasse o coeficiente linear, qual seria o valor de B? Pensaram? Exatamente, o valor de B seria 0. Então, essa reta vai passar em cima da onde? Do 0. Olha só, entenderam? Não tem, então é 0. Ela corta no que a gente chama de origem, beleza? E se aqui a função, agora eu já estou passando por coeficiente angular, se ele fosse menos, se o x fosse negativo, o que aconteceria? Ela apenas ia mudar a angularidade dela, tá certo? Ela agora seria decrescente, tá certo? Se eu tirar, se ela ficar positivo, ela volta a ser crescente. Tranquilo? É muito bom de se explicar esse conteúdo, pessoal, com essa ferramenta maravilhosa que é o GeoGebra. Tá certo? Então, ó, se eu não tenho coeficiente linear, é 0, é nulo. Então, logo, essa reta vai passar na origem. Se o x for positivo, crescente. Se x for negativo, decrescente. Então, esse é o método prático, pessoal, que você vai observar quando você estiver resolvendo questões de funções gráficas que pedem o gráfico ou a lei de formação dela, tá certo? Lembrando, ele não serve para 100% das questões, mas ele pega muitos exemplos. E é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, nós vamos chegar agora aqui, pessoal, na ideia da resolução dessas questões sem necessidade de nós aplicarmos cálculos matemáticos, apenas por dedução de definição. Tranquilo? Olha só essa questãozinha aqui, que são todas questões, pessoal, idênticas do SPAES. Nós vamos respondê-las sem utilizar nenhum cálculo, apenas por definição. Observe a reta no plano cartesiano abaixo, essa reta pode ser representada. Veja só a representação dela aqui, pessoal. Y igual a px mais q. Pessoal, isso é a mesma linguagem, era a mesma coisa que você está escrevendo. Y igual a x mais b. Mesma coisa, tá certo? Quando você vem para cá, você vai ver, ele pergunta os valores, aqui embaixo, ó, os valores de P e Q é a mesma coisa, os valores de A e B são. Pessoal, eu gosto de começar, é uma dica que eu dou, eu gosto de começar pelo valor de B. Então, o valor de B, se lembre, o coeficiente linear. Aí vamos lá, ó. Nessa reta aqui, ó, x, aonde é que essa reta está cortando o y, que a gente viu lá no GeoGebra? Aonde? No 0, né? No 0. Então, você vem aqui, ó, para as alternativas. A letra A, 1 não é 0, não seria ela. A letra B é 0, então é uma possível alternativa. Na letra C, ó, é 1, não seria ela. Aqui é 45 e você tem a letra E como 0. Quer dizer, ó, você cai aqui, pessoal, para duas questões que você vai ficar em dúvida. Agora, eu vou olhar para quem? Para o coeficiente angular. Pessoal, essa reta, ela está do terceiro ao primeiro. Ela é crescente. O valor de A é maior que 0. Logo, ele não vai assumir um valor nem nulo e nem negativo, ok? Isso aqui vai ser positivo, beleza? Aí eu tenho aqui como opção na letra B e na letra C. O B, pessoal, é 1 positivo e a C é 45.
Vocês lembram lá no GeoGebra quando eu botei 10, pessoal? Que essa inclinação bem aqui da reta, ó, ela ficou bem pequena. Ela ficou quase que pegando aqui no eixo Y. Então, se fosse 45, essa reta estaria bem próximo de Y, né? Então, só por definição e por lógica, nossa resposta correta é a letra B. Estão vendo aí como é fácil? Pessoal, esse estilo de questão, vocês respondem basicamente em menos de 10 segundos, 5 segundos. É porque aqui a gente está debatendo. Mas quando vocês pegarem a definição, se for possível, assista o vídeo até 2 vezes, que vocês não vão mais esquecer isso, pessoal. É muito prático. Segundo exemplo, essa reta aqui, pessoal, ele está pedindo, ó, o valor dos coeficientes. Estão vendo aqui, ó, o valor dos coeficientes A e B. Quem é a dicasinha? Vamos ver primeiro quem? O valor de B, né? A gente gosta de começar pelo B, que o B é mais prático. Quem é o valor de B aqui, pessoal? O valor de B é menos 2. Vamos lá nas alternativas para a gente ver onde é que a gente vai encontrar menos 2. Esse B aqui jamais seria. Esse pode ser. Esse pode ser. Esse também pode ser. Mas esse aqui não é, né, pessoal? Ou seja, eu fiquei com 3 opções, né? Porque o B é menos 2. Agora eu vou para o que eu chamo de coeficiente angular, tá certo? Pessoal, essa reta, ela está com inclinação em quais quadrantes? Vamos lá. Qual é os quadrantes de inclinação dessa reta? Ó? Segundo, quarto. E eu já sei que os quadrantes pares, ela vai ter o A menor que 0. Ela vai ser decrescente, beleza? Então vamos lá. Agora o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular aqui? Então se essa reta está do segundo ao quarto, ela é decrescente. A gente já falou, né? Então veja só. Se ela é decrescente, o A é menos 1. Claro, tem que obrigatoriamente ser negativo, porque é decrescente. E A menos 2. Vamos ficar em dúvida nessas duas, né? Mas aqui o A é quem? 2 positivo. Então não poderia ser essa. Porque pela regra, pela definição, quando a função é decrescente, o A é negativo. É um número menor que 0. O que é que a gente vai fazer? Pessoal, vamos usar uma técnica aqui um pouquinho complicada, mas nem tanto. Pessoal, o que é que significa esse par ordenado bem aqui, ó? Esse par ordenado bem aqui significa que o valor de y é quem? É menos 2. Se y é menos 2, quem é o valor de x? 0. Não é isso, pessoal? Quando a gente olha lá no plano cartesiano. Então, eu tenho um conjunto, um par ordenado. Eu tenho aqui um par ordenado. E eu sei que a lei de formação da função é a seguinte, ó, y igual a x mais b. Então, o que é que você vai fazer? Ó? Quem é o valor de y, pessoal? O y é menos 2. Então, substitua aqui, ó, menos 2. Quem é o valor de x? Quem é o valor de x? Quem é o valor de x, pessoal? O valor de x é 0. Se você pegar, ó, 0 vezes A mais B. Isso daqui vai o quê? Se anular. Você vai ter que B é quem? Menos 2. Prova o que a gente já sabe, sem necessidade de fazer cálculo. Agora, se eu quiser saber o valor de A, por essa mesma definição, é só você pegar o outro par ordenado. Quem é esse par ordenado bem aqui, pessoal? Quem é esse par ordenado bem aqui? Ele é x é menos 2, x é menos 2. Só que agora o y é quem? 0. Você pega a mesma função, y igual a x mais b, aonde nós vamos fazer... Pessoal, só apaguei aqui para organizar porque estava muito cheio. Você já me conhece dentro de sala de aula, né? Quem é o valor de y aqui, pessoal? O valor de y é 0, tá certo? 0. Quem é o valor de A? É o que eu quero saber. Quem é o valor de x? O x
é menos 2. Então, fica menos 2A. Só que o valor de B eu já sei quem é. Quem é o valor de B aqui, ó? B é menos 2. Então, vamos jogar esse menos 2 aqui, ó. Não é mais, né? Será menos 2. E você vai ter menos 2A, passando para o segundo membro, ele fica positivo. E deixa o menos 2 aqui. Se você dividir, pessoal, menos 2 por 2 dá o quê? Menos 1. É um cálculo rápido, pessoal. É porque a gente vai explicando e fica um pouquinho demorado. Então, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta que nós teremos que marcar aqui, a letra B, correto? Tá certo? Próximo exemplo, pessoal. Vamos lá. Nosso próximo exemplo. Vamos logo para o valor de B, que é a mesma coisa. Qual é o valor dos coeficientes angular e linear? Começamos por quem? Qual é o melhor da gente começar? É melhor a gente começar pelo coeficiente linear, né? Quem é o coeficiente linear? O que fica no y. Quem é que está aqui no y? Mais 1. Então vamos olhar aqui os valores de B, né? Aqui ele está representado como M, mas é a mesma coisa. O B é menos 1, pessoal? Não, é mais 1, né? Então não seria essa. Essa poderia ser. Esse está dizendo que o B é 0, a gente já viu no gráfico que não é. Pode ser esse também. E esse aqui de baixo também poderia ser, né? Então eu descartei por enquanto duas opções. Agora vamos lá. Qual é o comportamento angular dessa reta? Pessoal, essa reta está do segundo ao quarto. Então eu sei que esse comportamento aqui me dá um A menor que 0, ou seja, ela é decrescente. O A é negativo. O A é negativo, né? Então vamos lá. O A aqui está representado por M. 1 é positivo. Positivo. Vamos lá. Nulo não pode ser. E nos sobra quem? A letra D. Veja só, pessoal, a maioria dos exemplos, pessoal, que a gente vê no SPAES são desse jeito. Ou seja, em questão de 3 segundos, cara, tu resolve uma questão como essa. Tranquilo? Estamos finalizando o vídeo, pessoal. Exemplozinho aí mesmo do SPAES, do próprio SPAES. Olhem só o gráfico. Ele vai pedir aí os coeficientes. Se lembre que sempre o segundo é o B. Quem é o coeficiente, pessoal? Primeiro, linear, né? Nós olhamos logo o coeficiente linear. Para nós é mais fácil. Quem é o coeficiente linear aqui? Menos 1. Vamos para as alternativas. Pode ser. Aqui ele está dizendo que é 0, eu já descarto. Menos 1 pode ser. E ele está dizendo aqui, pessoal, menor que menos 1. Veja só, menor que menos 1. Ele não é menor que menos 1, ele é igual a menos 1. E aqui ele está dizendo que é maior que 0. Pode ser que... Não, maior que 0 não, pessoal, desculpa. Maior que 0 é positivo e ele é negativo. Então, só fiquei ali com duas opções, pessoal. Agora nós vamos para o coeficiente angular. Olha o comportamento da reta, pessoal. Terceiro ao primeiro. Isso me leva a dizer que o A é maior que 0. Ou seja, ela é positivo, ele é crescente. Bem aqui, ele me diz que o A é igual a 1. E aqui, ele me diz que o A é maior que 1. Tá certo? Qual das duas, pessoal, poderia intitular como certa? Vamos utilizar aqui, pessoal, a mesma dedução que a gente usou lá na outro exemplo. Y igual a x mais b, que é a lei de formação. Quem é o y? Se lembre que esse exato ponto aqui é o zero da função. O x, provavelmente, pessoal, aqui é 1, pela proximidade do gráfico. Ó. E aqui mesmo ele diz que a tangente 45 é quanto? 1, né? E quem é o y? 0, é o par ordenado. Então vamos lá, substituindo valores y, 0. Quem é o x? O x é 1. Se eu multiplicar 1 vezes a é a. Quem é o b? O b é menos 1. Está aqui o b. Ó.
Logo, se eu passar o A para o segundo membro, ele vem negativo, né? Ele vem negativo. E o 1 aqui vai ficar negativo. Multiplicando por menos 1, que é a regra, o A vai ser 1 positivo. Então, o A é exatamente igual a 1, beleza? E o último exemplo, pessoal, questãozinha do SAEP, todos são iguais, pessoal, os exemplos do SPAES. De acordo com esse gráfico, os coeficientes P e Q são respectivamente. Começamos por quem? Sempre começamos por B. Sempre começamos por B. Quem é o valor de B? O valor de B é a reta Y, tá certo? Então, esse valor de B aí, pessoal, ele é o que? Positivo. Aqui ele está dizendo que é negativo, errado, nulo, errado, negativo, errado, nulo, tá errado. E o último ele diz que é positivo. Olha só com a definição, pessoal, do coeficiente linear, eu mato essa questão, tranquilo? Esses exemplos, pessoal, são constantes no SPAES, tá bom? Então fica aí a dica, pessoal, para vocês. Muitíssimo obrigado. E acompanhe, toda semana vai ter, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho grande porque tem alguns detalhes que a gente tem que falar. Mas valeu!